Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso República Agro de hoje, onde vamos tratar de um tema interessantíssimo. Nós estamos falando aqui frequentemente em tecnologias disruptivas, tipo a questão da gestão em TI na agricultura, o tema da digitalização, da conectividade, temas de bioinsumos, então uma série de temas que interferem no agro brasileiro e mundial com inovação muito forte. No entanto, tem alguns temas milenares que nós não tratamos com a devida atenção e competência. Uma delas é a irrigação. A irrigação é uma tese, é um trabalho feito há milhares de anos na agricultura do mundo inteirinho. Aqui no Brasil não tem a necessária atenção e importância que é essencial para um país agrícola como o Brasil. Falar sobre isso, eu convidei aqui para conversar conosco o Everardo Mantovani. O Everardo Mantovani é um velho amigo, conhecido da agricultura, um líder no setor de irrigação. Ele preside, inclusive, a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem aqui no Brasil, mas ele é engenheiro agrícola e tem mestrado na Universidade Federal de Viçosa, onde também é professor titular sênior. Ele é doutor pela Universidade de Córdoba, na Espanha, e conhece profundamente a irrigação, tendo feito projetos muito grandes na Bahia e no Mato Grosso. Então, o Everardo conhece o tema da irrigação como pouca gente no Brasil. Everardo, bem-vindo aqui à República Agro. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, Roberto Rodrigues, é um prazer estar aqui com você, com o canal AgroMais, e podendo difundir um pouco a questão da agricultura irrigada, que por um lado é tão importante, por outro é muito ainda desconhecida em muitos setores. Então, Everardo, vamos começar com esse ponto segundo aí. Como é que é a situação da agricultura irrigada no Brasil hoje em dia? Dá alguns números sobre isso para a gente entender e compara com o mundo. Pois então, na verdade, a gente tem feito uma discussão que é o seguinte: nós temos hoje uma demanda muito grande por alimentos, né, a segurança alimentar. Você mesmo fala que alimento é paz, né? E nós temos a necessidade de um problema de expansão da agricultura em função da diminuição das áreas e as pressões ambientais. Nós temos a necessidade de criação e geração de emprego e renda no meio rural, né? É claro que a gente respeita uma pessoa que queira sair, mas não que ela seja expulsa. Então, a gente vê que a agricultura irrigada é extremamente eficiente de geração de emprego, geração de renda. Ela intensifica a produção de uma determinada área e, com isso, a gente consegue produzir mais sem necessidade de expandir. Com essa intensificação, nós vamos ter mais carbono no solo e ajudar na questão de descarbonização do mundo, né? Que é um dos grandes problemas das mudanças climáticas. Temos também algumas questões como intensificação de uso dos ativos, então os tratores, a terra, tudo é. Então a gente vê a agricultura irrigada como uma solução. O Brasil hoje, a gente estima que tem uns trabalhos muito importantes da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, também da CESEI, Câmara Setorial de Equipamentos de Irrigação da ABIMAQ, onde a gente estima que essa área irrigada brasileira tem em torno de 9,2 milhões de hectares. Isso, se a gente pegar que o mundo irriga em torno de 360 milhões, então nós teríamos menos 2,5%, quase 3% da área irrigada do mundo, né? E isso é muito ou é pouco? Depende, né? Os estudos indicam que nós temos, o Brasil, nós temos um potencial fantástico de crescimento da agricultura irrigada. Um grande parceiro seu aí também é o professor Durval Dourado Negro, da Exalc, né? Da querida Exalc. Ele desenvolveu um estudo junto com a ANA e o Ministério da Integração Regional e Desenvolvimento Regional e também a FAO, onde estima que o potencial brasileiro de crescer a agricultura irrigada é em torno de 55 bilhões, sendo metade, 26 e pouco, em áreas de intensificação em cima de agricultura de sequeiro e outros 27 milhões em áreas de pastagem degradada.
E também um número que me chama muita atenção, Roberto, é que a gente tem um potencial a curto e médio prazo, onde já existe agricultura, onde existe toda uma facilidade de 13,69 milhões de hectares. Então a gente chega à conclusão que os 9,2 foi uma conquista importante, mas ainda há muito por trilhar, porque todos esses estudos são feitos com base em disponibilidade de água, principalmente, mas toda essa questão de infraestrutura necessária. Então, essa é a situação da agricultura irrigada, ou seja, cresceu muito, mas ainda é insignificante, por exemplo, em relação ao mundo, aos Estados Unidos, que irriga, por exemplo, 26 milhões de hectares, similar ao México, é um país muito menor, né? Então a gente precisa realmente assumir essa importância para que a gente possa crescer de forma importante nos próximos anos. Bernardo, os números são impressionantes. Quer dizer, nós irrigamos 9 milhões e meio, podemos irrigar 45 milhões de hectares, nós estamos crescendo aí 300 mil hectares por ano de irrigação. Quanto tempo demoraria para... Quanto precisaria crescer todo dia para alcançar essa área toda irrigada aí, Bernardo? É uma barbaridade, hein? Nós não vamos ver isso aí. Eu tenho pensado muito nisso, viu, Roberto? Porque a gente que acompanha o desenvolvimento da agricultura irrigada vê os benefícios que ela traz para a região, em termos de renda, empregos, melhoria das condições sociais, todo uma sustentabilidade, né, velho? Sustentabilidade. Nós vamos comentar um pouco sobre isso, que a grande pergunta: é possível crescer com sustentabilidade? Imagina o seguinte: a gente tem uma fase inicial, né, até 1980, onde era uma irrigação, uma fase inicial ainda, né, muita irrigação por sulco, inundação. Depois veio o despertar na década de 80, Roberto, que eu chamo muito ligado aí à criação da ABID, Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, que está fazendo 51 anos, e é uma instituição que trabalhou muito, né, para o desenvolvimento, e a gente, ano passado, inclusive nos 50 anos, homenageou todo esse staff que ajudou no processo. Nós tivemos você, o Alisson Paulinelli, né, o Paulo Romano, todo o Fernando Rodrigues, um grupo de pessoas que trabalharam. Isso foi evoluindo com o desenvolvimento da década de 90, a abertura dos portos, o Brasil começou a estabelecer aqui a indústria de grande porte, né? E agora nós chegamos, depois do ano 2000, começou a estruturar um pouco, e atual nós chegamos num novo conceito de agricultura irrigada, que é uma agricultura não mais irrigação e drenagem, mas agricultura irrigada, onde fatores como eficiência de uso de água na irrigação, a questão o uso eficiente dos recursos hídricos, a sustentabilidade, né? Tudo tem a ver. E nesse avançar, a gente com muita satisfação diz, até o ano mais ou menos 2019, nos últimos 2015, 2019, a gente crescia de 200 mil hectares novos por ano. Em plena pandemia, em 2020, nós crescemos 250, ou seja, aumentou em 25%. Em 2021, em plena pandemia, nós subimos para 370 mil hectares novos, ou seja, um salto importante. Em 2022, isso chegou em 410 mil hectares. Então, em 3 anos, o Brasil dobrou a área de implantação, né? É claro que ajudaram os preços das commodities, mas independente disso, o agricultor tem feito as contas. A irrigação ficou num custo muito acessível, né, em relação ao preço da terra, ao sistema de produção que se utiliza. Então, com isso, a gente tem visto um avanço. Agora, o que nós precisamos crescer? Para fechar essa pergunta sua, Roberto, eu penso muito nos 13,69 milhões de hectares, que é a curto e médio prazo. Essas áreas estão prontas para receber a agricultura irrigada. Então, o que acontece? Se a gente mirasse esse potencial, não de 55, que a gente talvez possa atingir, mas 13,69, a gente precisaria crescer 500 mil hectares por ano e chegaríamos em 2050, que é aquele famosa data dos 10 bilhões de pessoas, necessidade de aumentar a produção de alimento, que tem sido tratado tanto, com cerca de 22, 23 milhões de hectares. E aí eu faço uma questão. Seria maior que os Estados Unidos, porque nós produzimos o ano inteiro. Estados, por exemplo, como Nebraska, nos Estados Unidos, que 3,5 milhões de hectares, só tem uma safra.
Nós vamos ter aqui como oeste da Bahia, São Paulo, nós temos Paraná, nós temos Mato Grosso do Sul, e aí a gente tem 3 safras, até 3 safras por ano. Então eu não tenho dúvida que chegando a 23 milhões de hectares, e sobre sequeiro e sobre pastagem, é claro que vai crescer em outras áreas também, a gente vai estar produzindo na agricultura irrigada a mesma produção de agricultura de sequeiro, ou seja, seria uma grande contribuição para o Brasil e para o mundo nessa questão de segurança alimentar. Olha, Everardo, essa sua informação é preciosa e assustadora, né? Nós precisamos crescer mesmo. Ô, Everardo, deixa eu falar uma coisa para você. Tem algumas perguntas que eu quero te fazer ainda. Vamos ter que fazer um pequeno intervalo agora. Eu quero fazer para você na segunda parte do programa. Tem 2 perguntas cruciais para mim, Everardo. Uma delas é o seguinte: a gente viu gente falando, o Brasil exporta água, exporta grão, a água vai dentro, então tira água do Brasil, levando para fora, ou então ele fala, para produzir 1 quilo de carne precisa de 100 quantos mil litros de água. A agricultura consome água. Eu já cansei de ver explicação dizendo que a agricultura não consome, ela usa a água, transforma a água, devolve à natureza. Um pé de milho verde tem 75% de água, depois que seca, cadê a água? Voltou para a natureza. Então, eu queria falar um pouco com você, Everardo, na segunda parte do nosso programa, sobre esse tema da pegada hídrica. Como é que é isso? O que a gente gasta de verdade no Brasil? O que a gente pode fazer ainda com irrigação, considerando esse fato? A cidade usa água, a agricultura usa 45% da água vai para a agricultura. Esses números que me impressionam um pouco, que eu não vejo nada científico neles, viu, Everardo? Então, se você é um homem de ciência, embora seja um homem da atividade rural prática, a irrigação com uma coisa prática, é um homem de ciência, com formação técnica forte. Então, eu queria ouvir de você, número 1, essa questão da pegada hídrica, se nós temos água suficiente para fazer irrigação, crescer esses 13 milhões de hectares, se temos água suficiente para isso. Esse é o número 1. E o segundo ponto que eu quero te ouvir, Everardo, vamos depois tratar desse aí, é o seguinte: bom, o que falta para a gente crescer? Que estratégia nós precisamos? Quais são os gargalos a enfrentar para a gente crescer e ser um país irrigado do tamanho que o Brasil precisa? São 2 pontos principais: pegada hídrica e nossos gargalos. Voltamos já, Everardo. Espera um pouquinho aí, negão. Até já, gente. Voltamos em 1 minutinho. Até já. Oi, gente. Hoje, no República Agro, estou conversando com o Everardo Mantovani, um craque na irrigação. Ele é presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem. O cara conhece assunto que é um assunto milenar, pouco conhecido no Brasil. Everardo, vamos continuar nossa conversa aqui, conforme eu te pedi no final da primeiro bloco, e falar com você sobre o seguinte: tem água suficiente no Brasil para irrigar 20, 30 milhões de hectares? Vai atrapalhar o setor urbano? Pegada hídrica, o que é a verdade desse negócio aí? Roberto, quando essa pergunta é colocada, eu fico na minha cabeça aqui selecionando como tratar esse tema, porque são tantas as variantes que a gente tem, né? E tentando ser objetivo até que as pessoas possam entender essa discussão. A primeira coisa é que se tem um conceito que a agricultura irrigada consome água, né? E esse é um erro muito básico, até vem de documentos públicos, né? Onde, na verdade, a agricultura irrigada utiliza a água. É claro que, como tudo nessa vida, nós também da agricultura irrigada evoluímos do ponto de vista de conceitos, né? Há 30, 50 anos atrás, não se preocupava com a água, com o meio ambiente, efeito estufa, mitigação, essas coisas todas. E a gente vai evoluindo e o setor também. E esse conceito de pegada hídrica tem feito muito mal ao setor. Porque uma coisa são os especialistas. Eu estou vindo agora de um evento lá em Fortaleza, 32º Congresso Brasileiro de Irrigação e Drenagem, 8º Inovar Agrimite, né? Gente do mundo inteiro, convidados dos Estados Unidos, da Europa, de vários países, aqui de todo o Brasil. E aí ali é muito tranquilo isso para a gente. Mas como a gente comunicar com a sociedade? Então eu vou dizer o seguinte:
A pegada hídrica é um conceito importante de planejamento, onde você precisa saber o volume necessário de água para intensificar alguma produção. Então, eu vou produzir carne, vou produzir milho, vou produzir soja, algodão e tudo mais. E é claro, e primeiro que tem um erro nesse cálculo, que imagina-se que no local onde implantou esse desenvolvimento não havia nada. Então, se tem uma vegetação, tem algum uso. Então, na verdade, deveria ser o que passou a utilizar, menos o que estava utilizando sem nenhum efeito benéfico maior para a sociedade. A segunda coisa é que é um conceito tirado, um conceito importante, que é tirado de ideias, de conceitos de onde ele deve ser utilizado. Então passa para a sociedade que para produzir, por exemplo, 1 quilo de milho, eu preciso de 500 litros de água, produzir uma carne, né, vou tomar um cafezinho, eu estou gastando 200 litros. Então isso tira de contexto e traz para a sociedade uma ideia que a agricultura irrigada é a predadora das águas do país e vai acabar com a água, nós vamos passar sede, né? Então existem realmente os locais que existem estresse hídrico, e todo estudo nosso, desenvolvimento da agricultura irrigada, tem como base inicial se existe água. E essa existência de água não é um rio, não vamos pegar. Existem os conceitos de outorga, onde você pega qual a vazão mínima do rio. Nessa vazão mínima, você só pode utilizar X%, 80%, 70%. Então, na verdade, se utiliza muito menos água. Então, só para vocês terem uma ideia, no Brasil passa-se a informação para a sociedade que a agricultura irrigada consome 50%, 60%, 70% da água do país. E essa é a questão que entra na sociedade. O que acontece de verdade? Na agricultura irrigada no país, utiliza 50%, 60% de todos os usos. Então, só para dar um número redondo, todos os usos no Brasil, pega a cidade, as indústrias, dessedentação animal, tudo em irrigação, nós utilizamos 2.000 metros cúbicos por segundo. Isso é muito ou é pouco? Vamos ver. A agricultura utiliza 1.000, então nós usamos 50% de todos os usos. Só que a vazão dos rios brasileiros, só para simplificar, um pouco mais, é em torno de 200.000 metros cúbicos por segundo, pegando todos os rios do Brasil. Então, todos os usuários do Brasil, você que está em casa, a indústria, nós da irrigação, utilizamos 1% das águas, vazões dos rios brasileiros, a vazão média dos rios brasileiros. Então, a agricultura irrigada vai utilizar 0,5%, 0,6%, e nada de 50%, 60%. É claro que a gente tem que tomar cuidado que você tira a água de um corpo d'água, né? E a planta vai utilizar, ele vai evaporar e vai cair em outro. Então tem que haver outorga. A outorga não é só uma lei em cima do produtor, é um direito do produtor, porque no momento em que o Estado dá a ele uma outorga, está garantindo que ele pode investir. Então, nós utilizamos. Aí vem o conceito de pegada hídrica. Eu costumo fazer uma conta, só para ser bem objetivo. Vamos pensar uma cultura de milho. Vamos supor que essa cultura de milho utilize em todo o seu desenvolvimento a chuva, e quando a chuva não vem, ou se escasseia num determinado período, vem irrigação. Então, vou pegar uma conta aqui, eu vou tentar ser bem didático, eu acho que essa questão merece, Roberto. Vamos supor que eu tenha uma necessidade de uma cultura do milho de 1.000 milímetros para ela produzir as 8, 9, 10, 12 toneladas que a gente tanto precisa. Esses 1.000 milímetros, o que significa? Seria mais ou menos 1.000 litros por metro quadrado, ou seja, durante todo o ciclo ela vai precisar de 1.000 litros de água num metro quadrado de planta, né? Aí o pessoal fala, é muito, mas esses 1.000 litros, vamos supor que 60% vem da irrigação. Então, os 600 litros necessários vai vir da irrigação e 400 vai vir da chuva, só para fazer. Então, a planta vai precisar disso aí. E aí o pessoal pega e fala o seguinte, se num metro quadrado precisou de 600 litros, vamos supor que o milho produziu 8.000 quilos por hectare, 8.000 quilos em 10.000 metros quadrados, então ela vai produzir em torno de 1 quilo, né? Quanto que seria de água por 1 quilo? Então, nós vamos chegar a uma conta que ele precisaria, para 1 quilo de milho, 750 litros.
É essa a conta que o pessoal fala. Então, o milho, 1 quilo de milho, eu preciso de 700 litros de água. O problema é que esses 750, 700 litros de água, 99% evapora, porque o que a planta leva no grão é 13% de umidade. Então, 1 tonelada de milho vai levar 130 litros de água, mais ou menos da água, 1 quilo é 1 litro. Então, nós vamos verificar que a água que sai com os grãos é 0,017%. A água que fica na parte as raízes que são lá no campo seria mais ou menos o dobro disso, 0,034. E 99,85% evapora. Então, dizer que nós estamos vendendo água para a China, ou vendendo água para A ou para B quando vendemos o milho, na verdade é uma balela, porque 99% vai evaporar, vai cair na atmosfera e vai chover no outro local. Então, é um absurdo com os produtores. Volto a repetir, como ela não cai em cima do mesmo corpo d'água que foi retirado, eu tenho que ter as leis, né, que regem a outorga de água para que haja equilíbrio, não haja tirado um local que não pode. Para fechar, Roberto, se a gente soubesse onde essa água está indo, mudava a questão de eficiência de uso de água da irrigação. E nós já estamos estudando isso. Ou seja, com o mesmo princípio que a gente utiliza, para vocês já devem ter visto falar dos rios voadores que vêm na Amazônia, citam que o vapor d'água que vem do mar, que passa na floresta, vira um rio voador, a vazão dele é maior que a vazão do rio Amazonas. E a vazão dos rios voadores da irrigação? Então, a gente está começando a estudar, por exemplo, um polo de irrigação do Mato Grosso, lá de Primavera do Leste, irriga tantos milhões. Onde vai essa água? A gente está monitorando que ela vai cair nas outras bacias e vai continuar o ciclo. Então, por isso, essa pegada hídrica é um conceito, digo, importante para um planejamento que é colocado de forma equivocada para julgar a sociedade contra os irrigantes. Então, isso é uma questão. Então, a balela, pouca água sai quando eu exporto um produto, né? E isso é tanta riqueza que a água gera no local. Por exemplo, fizemos um estudo muito grande no oeste da Bahia, Roberto, e lá se dizia, não pode irrigar mais. Tem 200 e poucos mil hectares, lá não tem água para irrigar, Ministério Público, gestão ambiental. Aí fizemos um estudo completo, detalhado, com as maiores técnicas científicas existentes, um grupo de professores, junto com a Associação de Produtores, a IBA. O que aconteceu? O dia que mais usou água na história é 76 metros cúbicos por segundo. Isso é muito insignificante em relação à vazão, não afeta o São Francisco, não afeta nada e gera tanto emprego e renda que é fundamental a gente conseguir contornar esse tema com a sociedade para que ela tenha uma visão positiva e nos ajude a crescer a agricultura irrigada de forma sempre sustentável, né? Everardo, essa resposta sua foi sensacional. Para mim, clareou todo o horizonte pela frente aí. Só que ela consumiu todo o tempo da nossa palestra aqui agora. Então, eu vou fazer uma última pergunta para você agora, mas você tem menos de 2 minutos para responder, senão eu vou cair fora do ar. Everardo, menos de 2 minutos. Quais são os gargalos principais para a gente aumentar a irrigação no Brasil? Como precisa aumentar? Olha, quando a gente pensa nisso, Roberto, assim, a energia é um gargalo importante. A gente precisa de energia para a agricultura irrigada, ela precisa ter em quantidade, qualidade e preço acessível. É tudo que nós não temos no Brasil. Então, a energia é um fator limitante. Nós também precisamos de mão de obra qualificada, porque a agricultura irrigada ela é bastante eficiente no uso de tecnologias para poder ter controles eficientes de água. Então, nós precisamos de técnico bem formado. Mas, sem dúvida, para mim, o que pode impedir o crescimento da agricultura irrigada é falta de informação sobre recursos hídricos. Por isso, a gente tem intensificado esses estudos, estamos fazendo para todo o Mato Grosso, para dar tranquilidade a um crescimento. Pra você ter uma ideia, o Mato Grosso tem 180 mil hectares irrigados e tem um potencial de 10 milhões em cima da agricultura de sequeiro lá. Então, ela pode crescer. Então, a gente fazendo esse estudo vai mostrar à sociedade que a água existente vai ser utilizada de forma eficiente. E
tudo aquilo que a gente não mede, né, fica difícil. E a gente tem chamado a atenção, Roberto, de que quando não existe informação, principalmente na questão água, entra o achismo e o emocional. Então, por isso, eu acho que o maior gargalo para o crescimento da agricultura irrigada se passa por um bom entendimento da disponibilidade hídrica e repassar isso à sociedade. Everardo, número 1, muito obrigado. Esclarecedora entrevista, muito obrigado. Número 2, fico à disposição aqui. Quando tiver esses estudos prontos, venham contar para nós. Nós temos que disseminar essa informação para todo mundo conhecer o assunto. Tá bom, Everardo? Muito obrigado, viu? Vou te aguardar uma próxima vez logo. Grande abraço. Isso, eu prometo falar menos tempo para poder dar para outras perguntas, mas esse é o tema principal e eu agradeço muito a oportunidade da gente estar aqui, Roberto. Estou à disposição, viu? E eu também para você. Até. Olha, gente, entrevista do Everardo espetacular, mas tem um tema central. De toda a água que o milho consome, 1% de fato é exportado. Para quê? Para garantir a vida humana. Nós é que comemos o milho para essa água ter aplicação na vida. Vale a pena. Até a próxima, se Deus quiser.